Bom dia, esta é uma entrevista com o portal Momento MT. Estamos conversando hoje com a senadora Rosana Martinelli, do PL. Bom dia, senadora. Bom dia, é uma grande alegria estar falando com vocês. Senadora, eu gostaria de começar na pauta de infraestrutura, né? A senhora presidiu uma audiência pública sobre o modal ferroviário e mencionou a Ferrogrão como um divisor de águas para a logística do agronegócio. Quais são os principais entraves que o projeto enfrenta atualmente e quais soluções foram discutidas nesta audiência? Olha, essa audiência foi proposta de nossa autoria justamente para discutir, né, as dificuldades, por quê? A ministra Tebet falou que não tinha recurso, né, não estava previsto orçamentariamente, mas estava no PAC. Aí teve a outra audiência pública com a ministra Marina, falou, olha, não tem ainda, não está liberado as licenças, o Brasil tem que optar ou meio ambiente ou infraestrutura. E por isso que eu fiz questão de convocar o Ministério do Transportes, que estava presente, justamente para discutir. O governo tem que alinhar entre os ministérios se quer o desenvolvimento ou não, porque senão é uma perda de tempo tanto para todos nós parlamentares, a equipe do governo, de programar, mas realmente ter a garantia das licenças ambientais que possam ser concluídas. E aí, essa é a nossa questão. Por isso que nós fizemos essa audiência, mostramos as dificuldades que está tendo, porque a Ferrogrão estava no STF há 2 anos, e o STF pediu para o Ministério do Transportes uma atualização. Isso ocorreu. O Ministério do Transportes entregou, e agora nós tivemos recentemente uma reunião até semana retrasada com o ministro Renan, né, da infraestrutura, e ele nos garantiu que esses acordos entre ministério e, se precisar, ele vai convocar o presidente Lula para realmente dirimir e dar o start em 2025 na licitação da Ferrogrão. Então, é esse o nosso propósito, para que realmente destrave, porque é uma obra essencial para nós todos no Mato Grosso e principalmente para o Brasil, né? Porque nós estamos escoando a nossa produção por Miritituba. E hoje nós temos a rodovia, né? Ela foi concessionada, mas subiu em 3 anos, ela subiu 40% a trafegabilidade. Então, quando a Ferrogrão ficar pronta, a rodovia também vai estar totalmente saturada. Por isso que nós se empenhamos aqui, desde que eu assumi, para realmente que o Ministério do Transportes libere a duplicação de Sinop a Guarantã. Esse projeto, esse pedido estava na Infra SA, acompanhamos, foi para o DENIT, foi para o Ministério dos Transportes, e a gente teve aqui em Brasília, que daí o ministro convocou toda a bancada federal, juntamente até com o governador do estado, e anunciou que está tudo pronto, que agora vai para o TCU, vai estar a readequação desse contrato. Porque quando foi previsto, foi feita a concessão da rodovia, não foi previsto qualquer mudança. E ela precisa ser adequada, né? Ela precisa de essa duplicação, porque a trafegabilidade está muito grande, o número dos acidentes está muito difícil, inclusive acessos ao porto, né? De Miritituba, de Santarém, precisa passarelas, então precisa várias adequações para que realmente melhore a trafegabilidade, para que a gente, todos nós no Mato Grosso, né, possamos escoar a nossa produção. Então foi muito importante, tanto essa audiência pública, essa gestão em cima, acompanhando para tirar, para que realmente chegasse a aprovação do Ministério
do Transportes, essa duplicação de Sinop a Guarantã. Agora vai estar no TCU, provavelmente em termos de 6 meses, que vai estar fazendo adequação para que, entre as publicações, né? Mas o importante é que não vai ter aumento de pedágio, e sim melhorias, e esperamos que no ano que vem já, no, no segundo semestre, já a empresa Via Brasil, que é a concessionária, possa iniciar as adequações nesse trecho, muito importante. Senadora, a entrada em funcionamento da biorrefinaria da Impasa em Sinop se tornou a maior produtora de etanol de milho no Brasil, né? Como que o modal ferroviário pode contribuir para esse escoamento? E existem parcerias em andamento entre esses setores e o projeto da Ferrogrão? Olha, não tem parceria, só a necessidade, né? E o importante é que a Ferrogrão tem muitos investidores. E nessa audiência pública foi colocado que está sendo revisto a questão orçamentária, para que investidores, tanto tem interessados chineses, os árabes, os espanhóis, e tem um consórcio brasileiro também, com várias empresas do Brasil interessado na construção da Ferrogrão. Mas ainda isso, a hora que liberar, vai passar por licitação, e a gente não sabe ainda quem será o vencedor, né? Mas é extremamente importante, porque a Impasa, ela revolucionou, né? O etanol de milho revolucionou a nossa região, porque eles equalizaram o preço do milho, que antes a gente tinha que vender o milho para a Conab em leilões a preços muito baixos. Hoje elas produzem emprego, energia, que coloca na ANEEL, e também elas produzem o óleo, o etanol e o DDG, que é o que seria o resíduo, aproveitado para ração animal. Então, são empresas ecologicamente corretas que transformam as cidades aonde se instalam. Sinop virou um canteiro de obras, tanto que eu fico muito feliz de ter, quando prefeita, ter levado a Impasa, que realmente transformou, né? Eu falei assim, foi um dos maiores feitos da minha administração, foi levar, porque inúmeras empresas vão junto, ela promove desenvolvimento, né? E é o que acontece em todas as cidades onde essas empresas de etanol de milho se consolidam. Bom, falando em Sinop, né, senadora, vamos falar um pouquinho de eleições aqui, né? O PL ele conseguiu eleger vários prefeitos em diversos municípios em Mato Grosso. Sinop é um deles com o Dorner, né? Tem Rondonópolis, o Cláudio Ferreira, a Flávia Moretti em Várzea Grande, Álvaro Galvão, Tapurá, Zoinho, Ipiranga do Norte, muitos, muitos outros. Eu tenho uma lista bem grande aqui É, de prefeitos do PL, né? E a senhora estava ali à frente, tanto no período de campanha, quanto na conversa com a Michele Bolsonaro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Como é que está esse processo? Como é que vocês estão pensando as eleições, principalmente considerando também que em Cuiabá está o segundo turno, disputando a capital, PL versus PT, né? Como é que vocês é. estão pensando nisso? A gente está extremamente confiante que a população de Cuiabá, que é uma população que quer a mudança, vote no Abílio 22, né? Que ele representa hoje a direita, e o PL está se consolidando no Mato Grosso, porque para a eleição de 2026, para que a direita volte a governar o país, passa por 2024. Passou, né? E algumas cidades está passando ainda, algumas capitais. Então é importantíssimo essa representatividade, e a gente fica feliz, né, de ver que Mato Grosso é um estado que quer o desenvolvimento, e a gente sempre brinca, né? É um estado produtor, dificilmente ganha PT, né? Porque o PT é mais assistencialista. E, e os produtores, o pessoal mais de direita, realmente querem o desenvolvimento,
E a gente fica muito feliz e eu acredito que vai se consolidando. E nós temos que preparar realmente para que 2026 o país volte a ser governado pela direita. Senadora, e o apoio de governos federal e estadual? Como é que está sendo pensado esse relacionamento e essas articulações entre diferentes partes? Olha, você e ninguém atinge ou consegue chegar numa liderança ou no poder sem estar com um grupo, né? Então, claro que tem que conversar, tem que estar conversando com quem tem, os partidos que têm o mesmo propósito, que têm as mesmas afinidades de trabalho, desenvolvimento. E é claro que sim, o governador está trabalhando, está pedindo voto também, né, para o Abílio, e, e todo o Brasil, né, todos nós da direita, os senadores, né, todos empenhados para que realmente a gente consiga, né, colocar isso e esclarecer para a população que a direita é o melhor caminho. Planejamento para 2026 já começou. Já, com certeza, com certeza. Já as articulações já, né, terminam uma campanha, já começa a se trabalhar o futuro político, né? Quem vão ser os deputados estaduais, federais, senador, governador, né? É muito importante isso. E com esse planejamento. Senadora, agora na pauta de feminicídio, combate à violência, né? A senhora, inclusive, tem uma posição relacionada à castração química de estupradores, né? O combate mais firme em relação ao feminicídio. O que a senhora pode nos trazer em termos de projetos e também dificuldades, entraves que você encontra ao propor essas medidas? Nós não podemos mais aceitar esse número alarmante de feminicídio no Brasil e principalmente no Mato Grosso, né? Nós batemos recordes, né? Então, nós estamos tomando todas as medidas, apoiando as medidas que combatem o feminicídio, que combatem o estupro. E a castração química, justamente, ela é importante porque ela é voluntária, que muitos precisam realmente de tratamento, né? E nós propomos aqui e esperamos que dê continuidade para que isso seja aprovado. Não é, a gente está apoiando, não é uma imposição, porque é uma adesão voluntária, mas é importante. E nós colocamos também a questão da gratuidade dos honorários, né, da justiça, para todas as mulheres que têm medida protetiva, que passaram por abusos, para que possam entrar na justiça gratuitamente, porque muitas sofrem agressões e depois, na hora de realmente dar sequência, não tem recursos, porque muitas são totalmente dependentes financeiramente. Então, nós colocamos esse projeto para que seja forma gratuita, para que realmente a mulher tenha liberdade e condições de realmente punir os agressores. Também propomos o porte de armas para aquelas mulheres que quiserem e estão na medida protetiva. É uma garantia a mais de proteção para que elas tenham esse argumento e essa defesa. Claro, e tudo isso é se ela realmente quiser. E, claro, ela vai ter preferência. É claro que vai seguir o rito, né? As exigências não é que você vai estar dando arma para qualquer mulher, né? De maneira nenhuma, né? Mas ela vai ter preferência. Ela vai ter prioridade para realmente ela conseguir ter esse porte para realmente ela se defender. Então, são medidas que realmente nós temos que cuidar das nossas mulheres. As mulheres precisam ser respeitadas. E também nós colocamos a nível nacional o botão do pânico do celular, que funciona no Mato Grosso, que as mulheres que estão com a medida protetiva acionarem o botão do pânico, que automaticamente cai na delegacia
e também tem prioridade de atendimento. Nós colocamos isso a nível nacional para que todas as mulheres tenham esse, esse instrumento a mais de proteção. Então, nós estamos aqui trabalhando em infraestrutura, defendendo o nosso Estado, mostrando as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, né? E principalmente protegendo a nós todas mulheres, porque é muito importante. Todas nós temos que ser protegidas e respeitadas. Porte de arma, inclusive, é uma pauta que o PL conversou bastante, né, principalmente durante as eleições. Qual que é a sua visão pessoal do porte de armas, agora não falando só das vítimas de feminicídio, de violência, mas população em geral, como é que a senhora observa a questão? Eu sou a favor, porque você passa por provas, né, de armas, se você está habilitado ou não, se você tem experiência, né, com arma, você tem que passar por um clube de tiro, onde você recebe as instruções, você passa por avaliação psicológica para conseguir o porte de arma. Eu acho que é perfeitamente normal. O que não é normal é o governo tirar as armas dos cidadãos de bens que estão cadastrados na Polícia Federal, e no Exército, né, e não inibir o crime, os criminosos, proibir da polícia subir morro, né, tirando as atribuições, principalmente de policiais que fazem a nossa defesa. É por isso que eu sou a favor. Não tem como, eu acho que a, a própria, esse governo, ele procura inibir o cidadão de bem e não vai exatamente executar o bandido. Muito pelo contrário, né? Várias ações até do STF, liberando aí, é, liberando traficantes, estupradores e colocando pessoas de bem na cadeia. Então, isso realmente a gente não pode concordar. Eu não concordo, é o meu pensamento. Eu acredito que quem comete irregularidade tem que ser punido, né? Se você cometer alguma irregularidade. Se você olhar os índices que que são feitos, o que acontece, qualquer problema com os CACs, são muito poucos comparado à quantidade de armas que estão com os traficantes e com os delinquentes. Senadora, uma pauta que nós trabalhamos numa entrevista anterior foi a questão da anistia do 8 de janeiro, né? A gente conversou bastante sobre esse assunto, mas eu queria saber como que está a questão da conversa, do diálogo, das articulações relacionadas a esse tema. Oi, desculpa, não entendi? A gente conversou na entrevista anterior sobre a Sim, anistia do 8 de sim. janeiro, né? Do pessoal ali do 8 de janeiro. Como é que está o andamento dessas propostas, dessas articulações, dessas conversas? A senhora está conseguindo avançar? Não? Como é que está se sentindo? Olha, nós estamos cobrando, nós colocamos esse projeto de lei para que sejam anistiados as pessoas de 8 de janeiro, aquelas que não cometeram depredação ao patrimônio público. Depredar patrimônio público é crime. Mas o que foi feito, muitos foram todos acusados, muitos nem estavam aqui e estão presos, né? E nós temos ainda 7 presos ainda que não têm acusação formal. E as acusações e as penas que essas pessoas, por exemplo, eu dou o exemplo daquela senhora, mãe de 2 filhos, que escreveu em batom, fora mané, na estátua lá fora no STF. Pegou 17 anos de cadeia. Então, são penas muito fortes, restritivas realmente, e não pode, todas têm que ser avaliadas. Muitos nem estavam aqui. E eles têm condição de saber quem estava, porque tem filmagens. E o que nós estamos criticando, que quase aproximadamente 200 câmeras, e o Dino, na época, então ministro da Justiça, apresentou somente 4. Isso é um absurdo, depois de 30 dias. E a gente questiona a irresponsabilidade, que quando você
tem um assalto, um roubo, um furto na sua casa, a primeira coisa que você vai, você procura as câmeras, né? Você faz um backup. E será que 8 de janeiro não foi tão grave? Foi uma das maiores invasões para eles fazerem um backup das câmeras? Esperar 30 dias, né? Prescrever as imagens que não tinha, serem apagadas pelo sistema, né? Que é automático? Não foi importante? Então, a gente vê um desmando com a justiça e um desrespeito, porque teve em 2013, 2016, 2017 teve invasão no Congresso, teve depredação, quebra nos ministérios e não aconteceu nada com essas pessoas. Claro, não justifica a violência, mas o que nós criticamos e por isso pedimos a anistia é que nós não podemos nivelar todos da mesma maneira. Quem tem culpa, eles sabem quem são os culpados, né? Porque tem condição. E a gente até duvida que eles não tenham feito um backup dessas câmeras. Então, eles sabem quem cometeu essas depredações. Mas muita gente é, estiveram aqui lutando pela liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, o que nós acreditamos é que tem que conceder essa anistia para aqueles que realmente não cometeram crime. Não podemos acusar todos da mesma forma. Então, nós temos que reparar essa violação de direito que foi com muitos que estiveram aqui. Então, nós estamos continuando, viu? Lutando, pedimos audiência pública, não andou na comissão, mas nós estamos cobrando intensamente para que realmente dê prosseguimento, porque é muito importante. Muitas famílias, né? Muitos pais de família ainda estão presos, tornozelados que não conseguem trabalhar, e foi cometido muitas injustiças com essas pessoas. Estamos nos aproximando do final da nossa entrevista, essa entrevista do portal Momento MT com a senadora Rosana Martinelli. Senadora, para a gente finalizar, como é que a senhora vê as relações Mato Grosso-Brasil, né, diferentes esferas de governo, aí nos próximos 4, 5 anos? Olha, eu avalio positivamente. Mato Grosso é um estado que deu certo, né? Que se transformou, hoje é um produtor de grãos e tem uma importância muito grande. E aqui, Brasília, o governo federal tem que olhar para o nosso estado de uma forma diferencial, principalmente nessa questão de infraestrutura, porque o agronegócio hoje ele é primordial para o PIB nosso. Então, nós somos muito importantes para o Brasil. E nós temos, sim, claro que o governo, independente de quem assuma aqui, se é governo Lula, se é governo Bolsonaro, a gente não sabe quem vai assumir. Eu acho que, e eu acredito, né, tem que ter um relacionamento bom, porque quando você está num cargo, você está numa gestão, tanto na prefeitura como no governo, você precisa olhar para a sua cidade, para o seu estado, em busca de recursos, independente de governo. Então, posicionamentos políticos sempre tem, né? Divergências de opinião sempre tem, né? A gente nunca é soberano da verdade, a gente sempre tem que ouvir, tem muito a aprender, mas a necessidade do povo fala mais alto. Então, tem que ter uma aliança, sim, com o governo Estado, município, Estado e Estado com o governo federal, que realmente os recursos estão aqui e precisam ser levados. E nós sempre lutamos justamente no governo anterior de Bolsonaro essa descentralização, né? Porque acontece nos municípios, acontece ao prefeito, que é o que dá cara a tapa, é o que dá assistência primeiro, né? Então ele precisa ser assistido. E hoje, realmente, a concentração a gente percebe que cada vez mais Brasília. Mas, assim, a gente tem que continuar avançando, a gente tem que ir lutando pelos nossos municípios. E eu, quanto senadora, eu realmente estou muito feliz, né, de ter a oportunidade de ter votado no Pronamp, que é a renegociação de dívidas do pequeno, o médio, o grande produtor, né? Ah,
um projeto interessante aqui que nós defendemos, que é até de autoria do senador Wellington, e eu tive a oportunidade de defender na Comissão de Direitos Humanos, é a oportunidade das mulheres efetivamente ter 30% das cadeiras. Hoje o partido tem 30% de candidatas, né? E agora nós queremos que realmente vá, aprovou na Comissão de Direitos Humanos, e vai agora para o plenário em votação, porque independente da votação das mulheres, as 30 melhores que tiveram votos, elas entram, tá? Então, 30% das cadeiras nas câmaras municipais, deputados e senadores. Então, só assim nós vamos conseguir essa representatividade das mulheres na política, que muitas são usadas, né, para atingir a cota. Mas é dificuldade. E a gente sabe, eu como mulher, eu sei da dificuldade, né, de conseguir abrir espaço, de ser respeitada. E mulher tem que ajudar a mulher, né? Nós temos e tem que ter esse olhar diferenciado. Então, nós conseguimos aprovar, foi uma conquista muito grande para todas as nossas mulheres, foi um dia histórico. E agora nós vamos lutar para que realmente vá para o plenário, para que a gente consiga, em 2026, que mais mulheres tenham essa garantia efetiva do espaço das cadeiras das mulheres na política. Então, eu procurei aqui trabalhar de forma muito intensa, defendendo as mulheres, defendendo a nossa região, defendendo, né, o nosso Mato Grosso, e as pautas importantes, como a reforma tributária, defendendo para que realmente a gente não tenha esse aumento de imposto. Essa reforma tem que ser discutida. A gente recebeu inúmeros produtores, prestadores de serviço, empresas, né? Então, eu procurei atuar aqui de uma forma bastante intensa, honrando, né, o nosso Estado e a possibilidade de eu estar aqui no Senado. Muito obrigada, senadora. Essa foi uma entrevista do Portal Momento MT. Conversei hoje com a senadora Rosana Martinelli. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Eu me coloco à disposição, né, de vocês para levar e sanar dúvidas e ajudar o nosso Mato Grosso. Que realmente Deus continue nos abençoando, nos dando saúde e principalmente desenvolvimento para todos nós. Muito obrigada.